Meus irmãos, a paz do Senhor, estamos aqui pela primeira vez gravando um vídeo aula da nossa lição. Estamos na 13ª lição, em virtude do que tem acontecido no mundo, no Brasil e no mundo. Nós resolvemos, para não perder o nosso costume centenário e de muita relevância para nós cristãos, as nossas igrejas estão por um tempo fechadas, mas estamos transmitindo a palavra do Senhor Jesus Cristo. Por fim, chegamos na 13ª lição. Quero me apresentar, sou Jairo Miranda, trabalhamos na Superintendência da Escola Bíblica Dominical Campo Vilínia, em Grajaú. Quero dizer aos irmãos que estou muito feliz por esta oportunidade em poder transmitir a mensagem do Senhor Jesus Cristo. Então vamos dar início à nossa lição. O assunto da nossa lição é o novo homem em Jesus Cristo. Textual: até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Efésios capítulo 4, versículo 13. Verdade prática: a salvação em Jesus Cristo leva-nos à perfeição espiritual, moral e ética, porque Ele, embora Deus, foi o mais perfeito e completo dos seres humanos. Meus irmãos, esse trimestre, como todos, são de muita relevância para o cristão, e nós, nesse período de 3 meses, aprendemos como Deus trabalha na humanidade. Nós observamos como Deus se relaciona com o homem, embora ele temendo a Deus ou não, Deus tem suas maneiras de trabalhar com o ser humano. Por fim, chegamos na última lição, o novo homem em Jesus Cristo. O nosso comentário, ele foca no encontro de Jesus com Nicodemos. Como todos sabem, Nicodemos era um homem conhecido na sociedade, um homem muito entendido da lei, muito sábio, inteligente, mas um dia ele achou por bem se encontrar com Jesus à noite. E conversando com Jesus, Nicodemos, meus irmãos, por mais que ele entendia da lei, entendia do Antigo Testamento, mas ele não entendia exatamente dos planos de Deus, dos planos de Jesus Cristo. E Jesus, falando com ele, Jesus começou a falar do novo nascimento. E Nicodemos, muito curioso, disse: Senhor, como pode eu, sendo velho, voltar ao ventre materno da minha mãe? E Jesus disse: em verdade vos digo, em verdade vos digo, que o homem deve nascer da água e do Espírito. Novamente, Nicodemos todo confuso, mas Jesus traz aqui algo novo, algo especial. Jesus falando coisas do céu. Ele observando toda a confusão de Nicodemos, ele disse: olha, o que eu tenho, o que eu trouxe, o que eu ensino, Jesus disse, ninguém subiu ao céu, a não ser o que de lá desceu, o Filho de Deus. O que Jesus está dizendo? Jesus está dizendo que nenhum outro homem subiu ao céu para trazer o que Jesus trouxe para a humanidade.
Jesus está trazendo para Nicodemos: Nicodemos, o que eu estou te falando, Moisés não trouxe, Elias não trouxe, nenhum outro profeta trouxe, a não ser o Filho de Deus. É algo novo, é algo extraordinário. Uma coisa muito interessante é que Jesus disse para Nicodemos: não é nascer da carne nem do sangue, não é desse relacionamento que o homem tem com a mulher. Jesus não estava falando disso. Olha só algo interessante, João capítulo 1, versículos 12 e 13: contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, aos quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. É necessário o homem nascer de Deus, nascer novamente. 1 João capítulo 5, versículo 1 está escrito: todo aquele que crê em Jesus, que crê que Jesus é o Cristo, é nascido de Deus, e todo aquele que ama o Pai, ama também ao que dele foi gerado. Ou seja, a partir do momento que o homem tem um relacionamento com Deus, ele começa a se preocupar com a sua natureza pecaminosa e percebe que ele é um pecador, um miserável pecador, e volta para Deus. Nascer de Deus, Jesus está trazendo algo fundamental: nascer de Deus, ter o conhecimento de Deus, conhecer as coisas de Deus. Como Paulo disse: eu sei em quem eu tenho crido. Jesus disse mais: nascido da água. Marcos 16:16: quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Os judeus tinham um costume cerimonial. Jesus disse: olha, é necessário nascer da água, um dos passos para o novo homem. Os judeus tinham um costume, vou explicar aqui para nós compreender melhor onde eu quero chegar. Os judeus tinham um costume, o batismo. Nós observamos que tinha o batismo judaico, o batismo de Cristo e o batismo de João. No batismo judaico, os judeus, toda vez que eu entrar no templo, eles passavam por uma cerimônia. Nessa cerimônia, eles recebiam um batismo nas águas. Eles eram lavados, purificados. Ali era uma forma de começo, uma forma de expressar o novo começo. E eles faziam isso para entrar no templo. Esse era o batismo judaico. Outro exemplo: quando um gentio queria entrar na comunidade judaica, o que ele fazia? Era necessário para ele fazer pelo menos duas coisas. Primeiro, ele tinha que ser circuncidado. Era uma das obrigações da lei, das autoridades judaicas. Ele tinha que ser circuncidado. Dali em diante ele passava a ser um judeu prosélito. Como nós sabemos, todos nós somos conhecedores dos três tipos de judeus. Tem os judeus hebreus, judeus prosélitos e judeus helenistas. Os judeus hebreus são aqueles que é nascido da linhagem abraâmica, da descendência de Abraão, tem o sangue de Abraão. Esses são os judeus hebreus. Nós temos os judeus helenistas, que são aqueles judeus que no tempo de Jesus falavam o grego. No tempo de Jesus tinha duas classes de judeus: tinham que falavam o aramaico em Jerusalém, e tinham os judeus helenistas que falavam o grego, que eram espalhados por fora de Jerusalém. E quando o judeu queria ser um judeu prosélito, o que ele fazia? Primeiro, como eu disse, a circuncisão. Segundo, ele recebia um batismo nas águas, e ele era mergulhado completamente nas águas, porque existe o batismo nas águas, tem três maneiras: tem o batismo por imersão,
batismo por afusão e o batismo por aspersão. O batismo por aspersão é quando o candidato, alguém pega o candidato, uma criança, e coloca nos braços, e o líder sacerdotal, ele derrama água sobre a cabeça do candidato, da criança. Esse é o batismo por aspersão, apenas na cabeça. E tem o batismo por afusão, é quando o candidato entra na água e o líder religioso pega a vasilha e joga na cabeça do candidato, e aquela água derrama da cabeça e o restante do corpo. Nós, cristãos, protestantes, batizamos no batismo por imersão, onde pegamos o candidato e mergulhamos completamente na água. E Jesus dá esse exemplo, deve nascer da água também. O batismo de Jesus, meus irmãos, não era o batismo que ele estava deixando uma vida de pecado e começou uma nova vida. Não, o batismo de Jesus era pelo menos ali era a prova cabal que ele era ungido de Deus. Deus estava provando que ele era o Cristo vindo de Deus. A prova é que o Espírito de Deus veio sobre ele em forma de pomba e disse: esse é o meu filho amado em quem me comprazo, e para servir de exemplo para os judeus também. E outra, o batismo de Jesus também foi para deixar, ou seja, ali era uma divisão de águas. Jesus deixou uma vida e começou agora um novo ministério, uma vida, como sempre, uma vida de santificação. Agora, depois do batismo, Jesus começou um novo ministério. E por isso Jesus falou para Nicodemos: é necessário o homem nascer da água. Outro, é necessário o homem nascer do Espírito, não só da água, mas o homem deve nascer do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. João capítulo 6, versículo 3. Ou seja, o homem deve ser, lá em Atos capítulo 1 e o capítulo 2, no capítulo 1, Jesus disse assim, olha, estamos lá, capítulo 1, versículo 5, pois João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito tempo depois destes dias. Olha só a expressão, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. No capítulo 2 de Atos está escrito, capítulo 2, versículo 4, todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas. Olha só as expressões. No capítulo 1, versículo 5 está escrito, e todos, pois João batizou com água. No capítulo 2, versículo 4, todos foram cheios do Espírito Santo. Por isso é necessário nascer do Espírito, cheio, batizado com o Espírito Santo, por fora. João batizou com água, por fora. No capítulo 2, versículo 4, está escrito, e todos foram cheios do Espírito Santo, ou seja, algo interno. Quando o homem nasce, por isso que é necessário esses dois processos, nascer da água, novo começo, nascer do Espírito, porque quando ele nasce do Espírito, o Espírito faz um trabalho interno e externo, é o novo homem. Exatamente por isso, quando a gente vê alguém, diz fulano, as suas palavras demonstram que ele é um crente, o seu comportamento demonstra que ele é crente, porque o Espírito Santo está nos dois sentidos, internamente e externamente. Vamos aqui para o nosso segundo tópico, a justificação do novo homem. O homem nasce em pecado, por isso precisa ser justificado. Eu vou fazer aqui uma citação da enciclopédia Teologia e Filosofia de Champlin, volume 3. O perdão é um ato de livrar o ofensor da penalidade da lei, que ajusta as suas relações externas para com a lei,
mas que não afeta necessariamente a sua responsabilidade em nada a modificando. O perdão é necessário para a justificação, mas não é idêntico a ela. A justificação tem por escopo direto o caráter, tem por intuito tornar o homem um indivíduo reto, a fim de que a nova e correta relação com Deus, na qual a fé colocou, tenha o seu resultado natural e legítimo na forma de retidão pessoal. Vamos aqui ao primeiro subtópico, a inutilidade da justiça humana. A justificação. Para a salvação, meus irmãos, o comentarista está aqui trazendo em foco, para a salvação é necessário o perdão e a justificação. Para simplificar, para a gente entender melhor aqui, vamos fazer o seguinte: um homicida, uma pessoa comete um crime, matou, roubou, ele foi preso, ele sai da cadeia, cumpriu a pena, a lei perdoou, ele sai da cadeia, ele recebeu o perdão, de certa forma foi inocentado. Mas se ele for procurar um serviço em uma empresa, o que a empresa vai procurar? A sua antecedência criminal, os seus antecedentes criminais. O que é isso? A lei deu como que ele tivesse livre, mas não inocentou. Jesus Cristo, o que ele faz? Ele nos inocenta, ou seja, ele nos justifica. A pessoa é preso, mas no dia pagou a pena, mas no dia que alguém vê lá fora, aquele é um criminoso, roubou, matou, ou seja, ele não foi justificado. A justiça de Deus é maravilhosa, porque ela nos deixa justo, ela nos torna justo, ou seja, ele nos justificou, ele nos perdoou e nos justificou para a salvação. Deus, quando olha para o homem, um novo homem, ele pode ser o maior pecador da história, mas quando Deus olha para ele, depois dele convertido, Deus não vê nele um homem criminoso, porque Deus justificou, Deus perdoou, mas Deus inocentou a ele. Quando alguém comete um crime, ele cometeu, pagou, mas ele não é inocente, ele cometeu o crime. Toda vez que pegar a ficha dele, está lá, cometeu um crime, embora está livre, a família perdoou, a lei perdoou, as autoridades perdoaram, mas no histórico dele está lá, é um criminoso, matou alguém 30, 40 anos atrás. Mas Deus conosco, ele faz diferente, ele nos justifica, ou seja, ele apaga, ele nos torna inocente. Por isso, meus irmãos, é que temos o direito de cultuar a Deus. A inutilidade da justiça humana. Muitas vezes, meus irmãos, nós pensamos que as nossas obras são direito de salvação. Não é. Tiago disse assim: a fé sem as obras são morta. Não adianta eu dizer que acredito em Deus, que creio em Jesus, mas eu não faço por onde me converter, renunciar os meus pecados, ou seja, as obras, tenho fé em Deus, mas cadê as obras? Por outro lado, Paulo fala, as obras sem a fé é morta. Ora, Tiago diz que a fé sem as obras é morta, e Paulo diz que as obras sem a fé são mortas. Paulo está dizendo, o que adianta o homem fazer bom, ajudar todo mundo, mas se a sua fé, mas não tem a fé do Criador? Essa é a inutilidade da justiça humana. Só a justiça de Deus salva o homem. Efésios capítulo 2, versículo 9, 8 e 9. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Efésios 2, 8 e 9.
a maravilhosa doutrina da justificação, falei. O novo homem é justo, falei. O homem é regenerado, é renovado, Deus perdoa os seus pecados. 1 João capítulo 3, versículo 7. Filhinhos, não deixem que ninguém os engane. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Ou seja, fomos perdoados, fomos justificados, estamos inocentados diante de Deus. Passamos agora para o terceiro tópico, a santificação do novo homem. A santificação é um processo por toda a vida, ou seja, nós precisamos, meus irmãos, a partir do momento da nossa santificação, esse é um processo, ou seja, a santificação é um processo contínuo. O momento de salvação é espontâneo, o perdão é espontâneo, mas a santificação é contínua, é um posicionamento. Paulo diz, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 2, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus e chamados para serem santos, juntamente com todos os que em toda parte invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso, ou seja, é um posicionamento de santo, a partir do momento que o homem se entrega para Deus, ele deve agora tomar uma posição de homem de Deus. É um processo, ele é contínuo. Efésios capítulo 4, versículo 13, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Ou seja, meus irmãos, é um processo, é um posicionamento. A santificação é um processo, é um posicionamento. Terceiro subtópico é a vontade de Deus. Deus quer que permaneçamos firmes. Hebreus capítulo 12, versículo 14, esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade ninguém verá o Senhor. É necessário a santidade, é um posicionamento, é a vontade de Deus, é um processo na vida. Portanto, meus irmãos, esse é o nosso compromisso. Deus, Ele já fez a sua parte, entregou o seu Filho na cruz do Calvário para nos salvar. Esse é o processo do novo homem. Ele deve nascer da água e do Espírito. Ele deve ter a sua vida constante na presença de Deus. Deve estar firme, focado na salvação. Por mais que o mundo, com suas artimanhas, com suas hostes malignas, procuram tirar o foco do cristão, mas devemos permanecer em Jesus, porque Ele é o autor e consumador da nossa fé. O mundo está em alvoroço, em desespero, mas a igreja de Jesus Cristo, ela foi justificada pelo sangue do nosso Senhor. Nós proclamamos a salvação, o direito que é dado a todos. Por isso, meus irmãos, estamos firmes na presença do Senhor, com coragem, com convicção e posicionamento para a igreja, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Muito obrigado. Que Deus abençoe.